Glória a Deus, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria que você, nessa noite, pudesse deixar a sua Bíblia aberta, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do verso 12. À medida que nós somos falando, nós vamos assim, lendo alguns versos desse capítulo 17, uma história bem conhecida da maioria dos cristãos e até de pessoas que não são cristãs. Eu achei interessante aí uma parte do penúltimo cântico: enquanto eu respirar, te adorarei. Uma das coisas mais preciosas que Deus deu para a gente é a vida. Essa capacidade de ir e vir, de se levantar, essa capacidade de se relacionar com pessoas, de conhecer coisas, de sair, de voltar, de comer, beber. Participando esse final de semana com aqueles jovens, toda a força que a juventude tem de correr, de, extravasar e muitas vezes brincar. Tudo isso porque respira. É o sopro de vida que Deus dá. Eu já falei isso aqui. Jesus iniciou a obra da salvação na minha vida, eu tinha 25 anos de idade. Muitos aqui foram bem antes do que eu. Mas até os 25 anos de idade, eu não conhecia a fé em Jesus. Não conhecia nada da Bíblia. A igreja era para mim, uma coisa completamente desconhecida, completamente. E eu tinha um problema, que eu sei que Deus me curou quando eu fui salvo. Eu tinha sopro no coração. Por muitas vezes eu fiquei por minutos sem poder respirar. Eu não podia dar essa respirada fundo. A respiração ia até um certo ponto e eu tinha que travar a respiração até que o coração voltasse a bater de uma maneira normal. E minha mãe foi comigo uma vez no médico. Eu acho que eu tinha por volta de 17 anos. Fomos no médico, eu lembro até hoje, ali na Brigadeiro Luiz Antônio. E o médico constatou que eu realmente tinha sopro no coração. E que possivelmente eu estava fadado a morrer de algum tipo de infarte ou alguma coisa desse tipo. Ou ter aquilo que o atleta tem, a arritmia, né? Morrer, cair duro no chão. E eu tive esse problema. Eu comecei a sentir isso quando eu percebi que eu sentia isso, era por volta dos 6, 7 anos de idade. Havia momentos que eu simplesmente travava, não conseguia respirar direito. Então, irmãos queridos, depois que veio a Covid, que eu senti na pele o que é um pulmão que não respira direito, que eu fui internado por causa desse negócio aí, eu posso falar para você, irmãos, respirar é uma bênção, viu? Poder acordar, encher o pulmão de ar e respirar é uma bênção, queridos irmãos. Então, enquanto eu respirar, te adorarei, Senhor. Te adorarei, porque eu sei que eu estou aqui vivo, porque o Senhor decidiu isso. Você está vivo hoje porque Deus decidiu isso, irmãos. Então a vida é uma bênção e nós temos que adorar a Deus enquanto nós respirarmos e louvar a Deus por tudo isso que Ele faz por nós. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Esse texto aqui é um texto conhecido, é a batalha lá de Davi com o gigante Golias. E é uma coisa interessante você lendo essa parte desse capítulo 17, é que aqui mostra a questão da juventude de Davi
e já as suas atitudes, já bem aí bem no início. Nós não vamos ler o texto todo não, que é até o verso 58, eu não vou ler o texto todo, eu vou tirar trechos aí desse capítulo 17, eu vou puxando aqui alguns versículos, e a gente vai entender algumas coisas. Mas qual era o segredo do sucesso desse jovem Davi? Alguns estudiosos, alguns historiadores acreditam que Davi aqui deveria ter por volta de 16 a 18 anos de idade, nesse momento dessa narrativa aqui, porque os seus irmãos estavam na guerra. Jessé teve 8 filhos, nós vemos nesse capítulo aí, 8 filhos, e 3 deles foram para a guerra. 3 deles, a narrativa aí desse capítulo diz, aqui no verso 12, Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul. Para ir para a guerra, naquele tempo, tinha que ter no mínimo 20 anos. No mínimo 20 anos de idade já era mandado para a guerra. Então Davi não tinha alcançado essa idade. Então Davi era muito novinho aqui, e a gente aprende algumas coisas. Qual era o segredo desse Davi, ainda que tão jovem? A primeira coisa que você aprende nessa história aqui, uma das coisas que deu bastante sucesso, sabe, bem-aventurança na vida de Davi, é que Davi, ele ajudava a família nos deveres da casa e na economia da casa. Olha aí o versículo 14 e 15. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Olha aí o verso 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos 1 efa deste grão tostado e esses 10 pães, e corre a levá-lo ao arraial a teus irmãos. 18. Porém esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Uma das coisas que trouxe bastante êxito para a vida de Davi é que Davi era uma pessoa que cumpria os deveres da casa. Ele ajudava dentro de casa. Davi ajudava o seu pai. Davi estava sempre preocupado ali em atender as necessidades dos irmãos. Davi era uma pessoa preocupada com a família. Essa é uma das coisas que a gente nota na vida desse homem aqui, e era jovenzinho. Era jovem. A segunda coisa que você nota na vida de Davi está aí no versículo 20. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. A segunda coisa que você nota na vida de Davi, que tornava ele um homem bem-aventurado, é que Davi era obediente ao seu pai. Obediente. E prudente na execução das suas responsabilidades. Irmãos, desde jovem, nós precisamos aprender a obedecer os nossos pais. Tem muitos aqui que não adianta mais falar isso, porque já são numa idade um pouco mais avançada. Mas muitos de nós aqui sofremos na vida por desobedecer os nossos pais. E é um mandamento com promessa: honra pai e mãe, para que os seus dias sejam aumentados sobre a face da terra. Ele era cumpridor também das suas responsabilidades. Cuidar das ovelhas era responsabilidade de Davi. Você veja que ele recebeu uma ordem do pai de levar a comida para os irmãos. Ele acordou bem cedo, preparou tudo, deixou um guarda cuidando das ovelhas.
Irmãos, existem coisas na nossa vida que não tem que transferir para o outro. É responsabilidade nossa. Na minha casa, lá, quando eu vivia com meus pais, eu era o mais velho. Eu sempre tive que ter responsabilidade de cuidar dos meus 4 irmãos. Da Dani, do Márcio, do Marcos e do João Paulo. Meus 4 irmãos. E obedecer à voz dos pais. Não sai, não vai, fica, cuida. Cuida do seu dinheiro, ajuda em casa. Uma coisa que eu, muitas vezes ensinei para os meus filhos, dentro de casa, e é uma coisa boa de você fazer com seus filhos, enquanto eles estiverem debaixo da sua tutela, dá uma conta para ele pagar. Dá uma luz para ele pagar. Dá uma água. Dá uma conta de telefone para ele pagar. Coloca uma responsabilidade sobre o ombro dele. Para já ir nascendo nele a responsabilidade de que ali na casa ele também está envolvido. E Davi, ele era obediente à voz dos pais. Terceira coisa que a gente nota na bem-aventurança e no sucesso desse homem de Deus, está aí no versículo 26 do capítulo 17. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A terceira coisa aqui é que Davi não temia desafios. Ele sabia a base da sua confiança. Irmãos, nós não podemos temer nem recuar quando os desafios maiores chegarem para a nossa vida. A nossa vida é pautada por desafios. Nós muitas vezes planejamos uma coisa, sondamos, vislumbramos uma coisa, trabalhamos, gastamos força, saúde, juntamos um dinheiro para poder comprar algo, investir em algo. É um desafio que temos na nossa vida. E na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, também. Nós temos que desejar crescer. Mas os crescimentos só vêm através de vencer desafios. E nós podemos vencê-los porque sabemos em quem nós confiamos. Davi não temia o Golias. Ele não tinha medo mesmo. Ele sabia que o desafio era grande. Todo o exército de Israel recuou quando viu o Golias. Irmãos, era como enfrentar hoje um baita de um homem enorme, forte, nervoso, com armas. E nós falamos: eu não tenho medo. Davi não temia desafios. Ele sabia em quem ele confiava. Outra coisa que a gente aprende aqui com esse homem de Deus, está aí no versículo 28 desse capítulo. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Davi não baseava sua vida, seus propósitos, na visão deturpada das pessoas a respeito da vida dele. Davi tinha uma consciência completa, bem formada, daquilo que ele devia fazer. Davi não baseava a sua vida naquilo que diziam dele. Você é pequeno, você não sabe fazer, você não sabe falar, você é muito jovem para liderar. Eu sei, Davi, o mais velho chega para ele e fala: eu sei a sua presunção e a sua maldade. Você quer aparecer, Davi. Você está aqui porque você quer aparecer. Mas Davi foi lá, primeiro para atender a família, e segundo para ajudar na peleja também. Irmão, a sua vida particular, quem deve falar de você são as pessoas que te amam e Deus, querido irmão. Você não tem que basear a sua vida naquilo que dizem de você. Se você é velho, se você é novo, se você não sabe, se o seu português é fraco,
Se você é desanimado, se você não sabe falar, você tem que confiar em Deus. Deus fala: eu te capacito, meu filho, eu te levanto. Se você não sabe, eu te ensino, eu te ajudo, eu estou com você todos os dias da sua vida. Se a gente desanimar, nós temos que clamar ao Senhor: Senhor, me anima, me levanta, Senhor. Tem coisas para fazer, tem pessoas para ajudar. Ainda que as pessoas tragam palavras de desânimo para você, você tem que levantar a sua cabeça e ir adiante, avante sempre, na força do Senhor. Versículo 32. Qual o segredo do sucesso de Davi? E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Sabe uma das coisas que marcou a vida de Davi? Ele encorajava as pessoas, irmãos, que estavam desanimadas. Davi era um encorajador daqueles que ele via que não tinham mais força. Davi viu todo mundo desanimado ali. Você já passou desemprego prolongado, irmão? Sabe, 3 anos sem trabalho? E filhos e esposa para sustentar? 3 anos. E porta na cara. 3 anos, irmãos. Pedindo ajuda. Tem alguém que pode comprar um pãozinho para mim? Já ficou desempregado, ficar envergonhado de entrar na igreja e não tem R$1 para dar de oferta na igreja? Já passou desemprego, 3 anos, sabe, mandar currículo e ouvir aquela palavra: qualquer coisa a gente entra em contato com você? 3 anos passando vergonha, não saber o que fazer, contas atrasando, sem dinheiro para pagar uma água, uma luz. Desanimado dentro de casa, vendo a esposa fazer faxina, sair de casa para fazer faxina, trabalhar de faxineira por aí, ser envergonhada muitas vezes, e trazer um pouquinho de dinheiro para casa, entrar no mercado e comprar mísera sacola de compra, que tem que ser ainda consumida daquele jeito, para não acabar logo as coisas, e entrar na igreja e ver os irmãos olhando torto para você, porque você está desempregado, e você não tem um testemunho para dar, envergonhado, e ainda receber palavras de desencorajamento. Você está velho, fulano, você não vai trabalhar mais. Desanimado dentro de casa. Davi olhou para o exército de Israel, todo mundo desanimado, irmãos. Todo mundo desanimado. Quem que vai enfrentar um homem daquele tamanho, Davi? A gente não está só desanimado não, nós estamos com medo. Nem o exército todo de Israel encara o Golias. Davi chega aqui para o rei, irmãos. Chegou diante do rei Saul. Não foi diante dos liderados, do líder. Até o líder estava desanimado, de perna bamba. Não desfaleça o coração de ninguém. Levanta a cabeça, homem e mulher. Teu servo irá e pelejará. Davi era aquele que muitas vezes não somente encorajava, mas ele tomava. Sabe o jogador de futebol? Dá a bola para mim. Como você olha naquela Copa de 58. Quem já assistiu aquela Copa? Tinha um jogador chamado Didi, o Folha Seca. O Brasil toma um gol lá de um time difícil. Ele pega a bola lá no fundo da rede, põe a bola aqui, ó, e vai andando a passos lentos para o meio do campo. Calma aí, fica todo mundo tranquilo aí. Ele chamou a responsabilidade, carregou o time nas costas.
Davi aqui chama, ele pega Israel e põe nas costas. Teu servo irá e pelejará por eles. Davi, querido irmão, era o tipo encorajador, não desanimava diante das batalhas. E nossa vida cristã é feita de batalhas, queridos irmãos, de lutas e dificuldades. O desemprego bate na porta do crente, a enfermidade bate na porta do crente. Os ministérios muitas vezes desanimam, as pessoas saem da igreja, as igrejas esvaziam, os pastores desanimam muitas vezes e vem a falta de recursos entrar na igreja, pouco dinheiro entrando. Mas eu quero falar aqui hoje para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, não desfaleça o seu coração. O Senhor pelejará por nós, Ele está na nossa frente, sempre esteve, sempre estará. Louvado seja o nome do Senhor. Do verso 33 em diante, olha o que ele fala. Ele conta aquela história do urso e do leão. Davi construiu um histórico de vitórias. E ele conta essa história para animar Saul. Quando eu cuidava lá das ovelhas do meu pai, veio o leão, veio o urso. Eu enfrentei eles. Um jovem, irmãos queridos. Eu nem sei o que é isso. Irmão, se você vê um leão hoje, eu já fui no Simba Safari. Já, quando você passa com o carro do lado dos bichos ali. Um leão, um bicho enorme, irmão querido. Imagine um urso. O urso, além de grande, ele tem garras pontudas. Onde ele passa, ele rasga tudo. E tem uma mandíbula que destrói tudo. Davi matava esses bichos. Um jovem, como o Caio lá. Como meninos jovens aqui. Davi encarava o urso. Encarava o leão. E ele fala aqui no verso 30, disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Saul foi convencido pelas palavras dele. Você, irmão, pela confiança que você tem em Deus, você não tem que sair derrotado das batalhas, não. Você tem que convencer, encorajar as pessoas pelas vitórias que você tem tido na sua vida. Quando você vence uma batalha, um desemprego longo, uma enfermidade, filhos desanimados dentro de casa, filhos com problema, e você vence essas batalhas, são históricos, são experiências, testemunhos que você está construindo na sua vida. Para quando você ir diante de uma pessoa que está passando dificuldade, você tem história para contar. História verdadeira. Testemunho vivo. Para falar para as pessoas: o que você está passando, eu passei. Um urso e o leão eu enfrentei. Esse filisteu é forte, mas não é mais forte que um urso e que um leão. Homem nenhum encara leão e urso. Homem nenhum. Na força do braço, não. E Davi encarou. Então, querido e amado irmão, Davi veio construindo um histórico de realizações. E a confiança dele era firme em Deus. Esse homem não recuava. Você vê a história de Davi mais para frente, né? Aquele rei que vencia homens, que matava 10.000, como cantavam lá as servas de Saul. A gente fica pensando, como que esse homem chegou nesse patamar? Como que ele chegou nesse nível de vida? Veio construindo. Confiança em Deus, enfrentar as lutas, vencer as lutas, as dificuldades. Irmãos queridos, esse negócio de ser crente e não enfrentar lutas, me mostra na Bíblia isso aí que eu quero ver. Me mostra na Bíblia a vida de um homem de Deus que passou pela vida sem encarar lutas difíceis. Me mostra um servo de Deus, uma serva de Deus, que passou aqui nessa terra sem enfrentar dificuldades duras na vida. Eu não conheço. Verso 38, 39 e 40. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze
e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, pedras, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Sabe uma das coisas que marcou e deu sucesso a esse homem de Deus? Davi não trocava métodos bem estabelecidos por coisas que ele não sabia como fazer. Pastor Disseu tem falado aqui que o avivamento que virá nessa igreja é um avivamento que não seguirá métodos e invenções colhidas aqui ou ali. É uma coisa particular de Deus para esse lugar. É um método já que a gente já praticamente está acostumado a ver. Trabalhar com gente simples. Quiseram colocar uma armadura em Davi, uma espada, todo um monte de coisas, uma armadura, para poder lutar com Golias. Mas Davi era pastor, querido irmão. Davi era um pastor simples. Davi usou o método simples conhecido. Foi lá pegar pedra no rio. 5 pedras. Colocou lá no alforje uma bolsa. E foi encarar o Golias com uma funda. Um estilingue. Um estilingue que colocava uma pedra, segurava 2 alças, girava, soltava uma alça, e a pedra ia no alvo. Davi era um homem simples, que adotou métodos que ele já conhecia, sabia como fazer. Isso aqui significa, sabe o que, irmão? Não inventa, irmão. Não inventa. Segue aquilo que Deus já tem te ensinado. O beabá, o caminho das pedras. Não inventa, prega a palavra, simples, de maneira que a pessoa entenda a palavra de Deus. Davi não trocou seus métodos, seguia aquilo que ele acreditava ser o método certo. Todo aquele monte de exército, aqueles soldados preparados, todo mundo ali com espada na bainha, escudo, capacete. Lá vem o Davi, que falou que ia encarar o gigante. Você vai encarar o Golias como, Davi? Da maneira que eu sei. Com pedra? Com cajado, Davi? Quando ele chega na frente do Golias, eu sou algum cachorro para vir aqui alguém comigo com pau? Um homem de quase 3 metros de altura? E o Golias teve que engolir as palavras dele e tomar uma pedrada na cabeça, que a Bíblia diz que a pedra cravou na testa dele. Sabe como Deus vai dar vitória nessa luta que você passa? Através de coisas simples. Sabe como você vai vencer esse seu jeito difícil? Esse temperamento difícil que você tem, às vezes esses vícios, essas manias disso ou daquilo, com coisas simples. Joelho no chão. Frequentar um culto simples de quarta-feira. Deus não está só nos movimentos das multidões, não, queridos irmãos. Deus está no movimento simples dos corações sinceros, ali de poucas pessoas. Deus muitas vezes vai curar você através de uma mão de um irmão simples aqui, que você nem escuta a oração dele. Nem escuta a oração dele. Ele vai vir, vai impor as mãos em você e você vai ser curado. Sem alarde, sem estardalhaço, sem movimento, sem glamour. Na maneira simples de Deus. O Espírito de Deus vai passear aqui. Vai tocar você,
a porta vai se abrir. E você não vai saber de onde veio. Deus não está interessado em trazer glamour para o coração de ninguém aqui. Nem para o meu, nem para o seu. Deus não está interessado em levantar famosos aqui no meio. Deus não está interessado em famosos na igreja. Deus está interessado em gente simples. Gente simples e disposta a ser usada por Ele. As pedras aí, os estilingues da igreja, que vão derrubar gigantes aqui nesse Parque América. Eu sou um pastor simples dessa congregação. Eu sou um dos simples dessa congregação, querido irmão. Não estou atrás de glamour, de ser reconhecido, ser chamado disso ou daquilo. Pouco me importa isso. Pouco me importa. Não tenho interesse nessas coisas. Qual o segredo do sucesso do Davi? Ele não recuava, pastor Sérgio. Na hora do vamos ver, nós temos falado aqui que as coisas vão piorar. E as coisas já estão piorando. E hoje me mandaram aqui no meu WhatsApp a Bíblia da IA. A Bíblia da inteligência artificial. A Bíblia criada pelas máquinas. Eu tive folhando e lendo algumas coisas lá. Tiraram um monte de texto. Tiraram vários textos. Muitos textos dos milagres de Jesus foram tirados dessa Bíblia. E essa Bíblia vai começar a ser vendida. A Bíblia da inteligência artificial. Feito pelas máquinas. As coisas estão chegando num nível difícil. E nós vamos ter que, muitas vezes, a nossa fé vai ser desafiada. Ali, irmãos, quando chegou na hora do vamos ver, Davi fala: você vem a mim com espadas e escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Uma declaração firme da palavra dele. Mas vamos ver na hora do vamos ver se é isso mesmo. Irmãos, nossa fé vai ser testada no seu nível mais difícil. Quando os dias difíceis chegarem. Vamos ver realmente quem é crente de verdade. Quando o anticristo começar a reinar, quando ele vier à terra, quando ele pisar os pés nessa terra, e a igreja não ter mais liberdade, a igreja não terá mais a sua liberdade, os cultos vão cessar, os templos vão ser fechados, e aí nós não teremos mais essa capacidade de ir e vir, de se relacionar, de frequentar cultos, de estar junto dos pastores. Teremos que viver escondidos. E aí nossa fé vai ser testada. Vai chegar a hora do vamos ver. Vamos ver se é verdade mesmo. Se você verdadeiramente me serve ou não. Ali era um momento decisivo para Davi. Tá bom, Davi, você fala muito. Você fala bastante. Vamos ver agora. Agora está o Golias lá. E agora? Ninguém encara ele. Eu vou. Você vai mesmo? Vou. E o Saul fala assim: então vai, meu filho. Vai. E ele foi. Existia um homem que nós defendemos ele, glorificamos a ele. E ele teve o seu momento do vamos ver se é isso mesmo. Foi Jesus. Jesus teve a sua hora de desafio. Ao ser crucificado, querido irmão. Ser abandonado ali, virado as costas no Getsemane. Aquele momento mais difícil da vida do nosso Salvador. Apanhando daqueles romanos malignos. Coroa de espinho na cabeça. Pancadas duras, chicotada, e injustamente, irmãos, injustamente, ele não recuava, Jesus não recuava, Jesus teve que carregar a sua cruz,
Não carregaram a cruz para ele, não. Foi um momento lá que ele caiu e aquele homem ajudou ele. Mas Jesus tinha que carregar a cruz dele. Jesus foi deitado lá no madeiro. As suas mãos foram colocadas ali, pregadas, irmãos, com pancadas difíceis de aguentar. Estava ali, crucificado, do lado de dois malfeitores, ouvindo zombaria, ouvindo todo tipo de barbaridade. Ali, ele podia recuar. É a hora do vamos ver para o Senhor. É a hora da decisão. Muita coisa estava em jogo ali na morte do Salvador. Muita coisa. Muitas vitórias tinham que ser estabelecidas com a morte do Senhor. Ouviu estímulos para desistir. Você não é o Filho de Deus? Desce da cruz. Abandona logo esse propósito. Recua. Ele não recuou. E então, no momento, no ápice daquele momento, ele brada: está consumado. Está consumado. Jesus deu o seu exemplo e os apóstolos andaram na mesma pisada, não abandonaram. E finalmente, irmãos, eu quero fechar essa palavra de hoje falando que Davi, ele, no final dessa experiência de vencer o Golias, há uma discussão na morte do Golias. Há uma discussão levantada. O Golias morreu na pedrada, ou a pedrada derrubou ele, e o Davi, com a espada, arrancou a cabeça dele e matou ele. Se você ler essa narrativa aí, que nós lemos, dá a impressão que ele morreu na pedrada, mas lendo mais à frente, ele fala novamente que Davi arrancou a cabeça e matou Golias. Dá a impressão que a pedra derrubou o Golias e a espada finalizou a vida daquele homem. Eu não afirmo nenhuma coisa nem outra, né? Mas há essa discussão, porque ele fala que o Senhor mata não com espada nem com escudo. Ele fala aqui nessa narrativa. Alguns falam que Golias morreu na pedrada, e outros falam que a pedra fez o Golias cair e Davi veio, porque a narrativa diz que Davi subiu em cima dele e arrancou a cabeça do Golias. E ele foi com essa cabeça lá. Davi andou com essa cabeça até o Saul. Irmãos, a gente não sabe o que é isso. Você andar com a cabeça de um homem para lá e para cá. É uma experiência assim meio assustadora, né? Assustadora. Você andar com a cabeça de um homem para lá e para cá. Vou mostrar para ele aqui, ó. Ele morreu mesmo, está aqui a cabeça dele. A prova. Mas uma coisa nessa história interessante está aí no versículo 58 desse capítulo. Saul pergunta para ele, e disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Ou seja, ele era de Belém. Sabe uma coisa interessante aqui que Davi fez nessa história? Davi fez questão de honrar o pai. Ele honrou o pai dele. Irmão, não importa quem seu pai seja. Se seu pai não gosta de você, se ele xingou você, se ele amaldiçoou você, ora por ele. Honra o seu pai. Honra o seu pai nas suas vitórias, irmão. Você está aqui no mundo por causa dele. Davi fez questão de honrar o pai lá. Eu sou filho do Jessé. Ele poderia ocultar, Saul, quem venceu o Golias fui eu. Fui eu que venceu o Golias. Você tem que honrar eu. Eu sou filho do Jessé. Estou aqui por causa dele. Você tem pai, mãe ainda, irmão querido? Honra o teu pai. Honra a tua mãe. Você está aqui por causa deles. Viu? E o Davi, irmão querido, é uma coisa interessante na vida desse homem. Ele era uma pessoa tão honrada
que apesar das atrapalhadas que ele fez depois, Deus falou dele assim: homem segundo o meu coração. Homem segundo o meu coração. Davi era homem segundo o coração de Deus. Por isso que Davi foi vencedor. Pastor, ele é um homem do Velho Testamento, mas as coisas que ele fazia permanecem para a gente poder andar nas pisadas desses homens. Que as coisas que eles faziam, irmãos queridos, eles faziam por causa da sua fé em Deus. E são lembrados até hoje. Que hoje nós possamos aprender e entender, querido irmão, que nós estamos aqui e Deus quer também que a gente tenha vitórias na nossa vida. Mas existe um trilho para andar. Existe um caminho a seguir. E se nós andarmos nas pisadas, sabe, nas pisadas certas, nós vamos crescer e nós vamos ver muitos frutos de Deus através da nossa vida. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Fique em pé, vamos orar. Agradecimento. Minha irmã, que oramos por ela, já teve alta, né? Está falando normal. Glória a Deus. Como é o nome dela? Maria. Vamos louvar o Senhor por essa vida e vamos orar pelas nossas vidas. Pai, eu quero te agradecer por todas as coisas, te louvar, Senhor, pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida dos meus irmãos. Pai, supra as suas necessidades, abra as portas que precisam ser abertas, mas acima de tudo, Senhor, que a gente ande no seu caminho, que a gente obedeça a sua palavra, Senhor, que a gente possa ser bem-aventurado em tudo aquilo que falarmos, fizermos, que seja também para glorificar, bendizer, honrar o teu santo nome, Senhor, porque é o Senhor que está conosco todos os dias. É o Senhor quem nos dá vitória nas nossas pelejas. É o Senhor quem nos ergue a cabeça, nos levanta, nos anima, Pai, para nós vencermos as lutas do dia a dia. Senhor, dá vitória aos meus irmãos, aos nossos irmãos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Graça e paz, querido irmão.